Então, olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula aqui e para a gente começar o nosso estudo de hoje, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 38, que diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas a que deseja pedir algo emprestado. Então, vamos orar para o nosso estudo de hoje começar, certo? Então, Senhor meu Deus Pai, graças te damos, Senhor, por mais um estudo, Pai, por mais uma palavra importantíssima, Pai, onde Tu vai ensinar para nós uns grandes preceitos do Teu ensinamento, Pai. Um dos grandes preceitos que Tu exige de nós para acessarmos o Teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dará luz da Tua palavra, Pai, e Tu nos ensinará aquilo que é perfeito, Pai. Tu nos ensinará aquilo que devemos fazer para alcançar a Tua salvação. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, e chegamos no nosso 5º preceito. E o último preceito que veremos esse ano será dividido em 3 aulas. Uma hoje, outra semana que vem, e o último será uma aula especial que acontecerá no dia 20, a última aula do ano, e a gente vai ter um recesso dos estudos por um período de no mínimo 1 mês. Então, teremos 3 aulas sobre este assunto e o nosso último assunto desse ano. Então, vamos lá. A partir daqui, a gente percebe que a gente chegou na 5ª e penúltima ilustração do nosso Senhor, do que Ele está nos ensinando. Vamos analisar, primeiramente, para em cima de tudo, o intuito dessa legislação mosaica. Primeiro, essa legislação mosaica, ela de fato existe, é uma lei mosaica, e ela se encontra lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, que diz o que está escrito por inteiro: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse mesmo versículo também aparece em Levítico, capítulo 24, versículo 20, e também aparece em Deuteronômios, capítulo 19, versículo 21. Primeiro, a gente precisa contextualizar um pouco sobre essa lei. O porquê dessa lei? O que é essa lei? Primeiro lugar, registros históricos mostram que essa lei, antes mesmo de ser passada pelo nosso Deus, ela já existia. Lá no período, inclusive, do reino da Babilônia. Essa lei, ela já existia, ela era usada por um dos sacerdotes ou faraó da época, enfim, eu não vou saber dizer precisamente quem, mas era alguém importante, e essa lei foi se apropriada aqui pelo nosso Senhor. A grande questão é, qual era o principal intuito? O principal intuito dessa lei é o mesmo princípio do divórcio, é o mesmo princípio do juramento: controlar o excesso. Como assim controlar o excesso? O excesso das pessoas, da retaliação. Porque o que acontecia na época e que muitas vezes acontece na nossa época de hoje, ainda acontece. Vamos dizer, um irmão, sem querer, machucava um olho do outro irmão. Ou às vezes de propósito. O outro irmão, como uma forma de retalhar,
ia e machucava o olho do outro de volta. Aí o outro ficava revoltado e ia e machucava uma outra parte. Aí o outro revoltado ia e machucava outra parte. Aí ia revidando, 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 até mesmo chegar ao ponto de, no fim, um tirar a vida do outro. Ou acontecia casos, às vezes, até simples. Um irmão, uma pessoa batia na outra. A outra pessoa ia lá e matava essa pessoa. É uma injustiça desproporcional, onde ele apenas realizou uma agressão física e o outro, como resposta, tirou a vida dessa pessoa. Então, para acabar com essas guerras que acontecia até mesmo entre família, isso acontecia também entre família. Uma pessoa matava o outro da outra família. Aí o outro, como resposta, ia e matava um outro da outra família. Aí o outro, revoltado pelo parente que morreu, ia e matava mais outro da outra família. E isso virava uma guerra de família até uma família inteira ser dizimada. Então, o objetivo por inteiro era restringir, era controlar esse excesso que acontecia. Então, vemos isso até mesmo nos dias de hoje. O quão desproporcional, o quanto que o nosso espírito possui muito essa ânsia por vingança, essa ânsia por retaliação. Essa vontade de fizeram algo pra mim e eu querer retribuir de forma pior do que ele fez pra mim. Então, isso é muito comum, isso é plenamente comum e a gente já percebe isso desde a fase infantil. Crianças já têm esse espírito impregnado neles. O espírito da criança uma criança, sei lá, de 3 anos, 4 anos, o coleguinha me bateu. A criança vai lá e revida de volta, e muitas das vezes revida mais forte. Isso já vem impregnado em nós desde muito cedo. Então, a gente precisa entender e reconhecer que o que Jesus está fazendo aqui, ele está restringindo o pecado. Essas leis, por si só, mostram do poder de Deus que ele não apenas tem o poder de libertar do pecado, mas ele também tem o poder de restringir o pecado, reprimir o pecado. Tudo está sujeito ao poder do nosso Senhor. A gente viu na nossa última aula, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo está sob a supervisão de Deus, incluindo o diabo. Nem mesmo o diabo tem permissão para fazer algo. Simplesmente não tem. Nem mesmo o diabo. Para fazer algo, para mexer com Jó, o diabo precisou da permissão do Senhor. Em muitos exemplos bíblicos, ele precisou. Como, por exemplo, o do homem endemoniado, a legião. O diabo pediu permissão a Jesus para ir para os porcos. Se Jesus não tivesse permitido, o diabo ia ter que obedecer. Então, tudo, incluindo o pecado, está sujeito e está na submissão do nosso Senhor. Então, o objetivo dessa lei, não só dessa lei, mas o objetivo da lei por inteiro, em grande parte, era a restrição e não a rígida execução do olho por olho e dente por dente. Outro problema que acontece é as pessoas quererem considerar a rígida execução dessa frase, olho por olho e dente por dente. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas o objetivo da lei era apenas evitar o excesso. Apenas. E unicamente isso. E nada mais. Todo o resto é invenção. Esse era o propósito da lei. Então, importante saber aqui. O que é importante? Esse preceito não foi dado para os indivíduos, mas antes foi dirigido aos juízes. Aqui a gente tem o primeiro problema dessa questão. Ou seja, o que acontece? Essa lei dada do divórcio, essa lei dada do juramento, essa lei dada
sobre olho por olho e dente por dente foi dada aos juízes. Os juízes vão avaliar a causa de divórcio. Se for válida, realize. Os juízes fazem juramento. Então, somente os juízes poderiam utilizar dessa lei olho por olho e dente por dente, porque essa lei foi dada às autoridades. Autoridades. Vamos lá, no que isso vem a questão aqui? As pessoas utilizavam isso no pessoal. Como que funciona essa lei? Vamos explicar. Um irmão matou o outro. Ou vamos dizer assim, de certa forma, um irmão machucou o olho do outro. O juiz, dada a autoridade, ele vai olhar aquilo e ele vai jogar de forma justa. Beleza, você machucou o olho do outro. O outro, para ser justo, também vai lhe retribuir no olho. Pronto, justo, evitando assim o excesso. Por quê? Porque você não pode se vingar porque ele machucou seu olho. Porque antes você foi o primeiro. Antes você, quem começou. Então você não pode se vingar por algo que agora já foi retribuído. Então restringe aqui. Acabou aqui. Isso foi dado a autoridade para o juiz, para ele julgar esse tipo de advença. Só que qual que era o problema? As pessoas utilizavam isso no particular. E vamos lá. A gente vai entrar nesse ponto da seguinte forma. O que ensinava os fariseus? Porque a gente entendeu mais ou menos o que é essa lei. Essa lei, o objetivo dela é muito simples. Só restringir a retaliação. Agora, o que ensinava os fariseus a esse ponto? Eles ignoravam totalmente esse ponto dos juízes e faziam dele uma aplicação pessoal. E ainda como se fosse direito, e ainda como se fosse um dever. De tipo assim, se o seu irmão machucou seu pé, você tem que ir lá e machucar o pé dele, pra vocês ficarem quites. Então, assim, eles eram culpados de 2 erros gravíssimos. Primeiro, transformar o negativo em positivo. Como assim transformar o negativo em positivo? Uma lei que diz não retalie, não se vingue. Ele transformava uma lei onde eles diziam, não, você tem que retaliar, você tem que se vingar, você tem que cobrar. Se ele te fez tal coisa, você tem que fazer. Tá aqui, olho por olho, dente por dente. Você tem que aplicar no pessoal isso daí. Eles ensinavam no positivo, você deve exigir o seu direito. E segundo, eles interpretavam e executavam eles mesmos. Mais uma vez, uma falsa interpretação onde os fariseus eles usavam como desculpa para fazer o que queriam. O que era feito aos fariseus, eles tinham o direito de retaliar. Porque de acordo com a sua interpretação, é olho por olho e dente por dente. Então, mesmo sendo os homens santos, eles tinham esse direito porque está na lei. Mais uma vez, os fariseus usando dessa desculpa. Mas a gente também usa muito dessa desculpa, principalmente nos dias de hoje. O quanto que a gente não usa esse versículo de forma errada e usa ele para o pessoal. De fato, porque não, eu me vinguei. Você acha que eu vou ficar quieto aqui? A palavra do Senhor diz, é olho por olho e dente por dente. Primeiro, esse versículo não é para ser usado no pessoal. Em nenhum momento Deus mandou esse versículo ser usado no pessoal. E esse é que é o problema, que as pessoas não entendem. Muito se mal compreende esse versículo. Tanto que o próprio autor do livro, ele mesmo diz que esse versículo, ele é um dos mais mal compreendidos, é um dos versículos mais mal utilizados, é um dos versículos que muitas pessoas anseiam. Ainda mais nós, estudando desse Sermão do Monte, muitos anseiam muito pela chegada desse versículo. Ele mesmo fala isso, que é um dos versículos mais pedidos do Sermão do Monte, um dos versículos que as pessoas mais querem saber sobre o olho por olho e dente por dente. Então, aqui a gente claramente percebe um gravíssimo confronto entre o ensinamento verdadeiro do nosso Senhor e o ensinamento falso dos fariseus, e grave, que perdura até hoje. Até hoje as pessoas acreditam exatamente no que os fariseus acreditavam. Então, a gente precisa desmentir um monte de coisa.
Precisamos desmentir a ideia sobre o pacifismo, sobre a ideia do socialismo cristão, a ideia sobre o conflito verbal. A gente precisa tudo isso, porque também tem gente que acredita que esse versículo ele fala sobre o pacifismo. Porque a gente precisa ser seres pacíficos. O cristão precisa ser um ser pacífico. Em nenhum momento as escrituras falam isso. Assim como a gente viu lá naquela bem-aventurança, devemos o quê? Ser bem-aventurados, devemos ser pacificadores. Mas ser pacificador não é um ser calminho. As pessoas têm uma falsa ideia sobre o que é ser pacificador. Como se fosse um ser meigo, manso, não se envolve em briga. Porque isso claramente não funciona. Porque nessa brincadeira de pacifismo, a gente cria uma guerra verbal e no fim vira uma heresia. Porque olha o que acontece, uma guerra verbal, conflito, guerra fria, que não se resolve, não dá em nada e só gera mais conflito. Então vamos lá. Antes da gente adentrar mais a fundo desse versículo, a gente precisa recapitular muitos preceitos vistos até aqui desde o começo. Vamos voltar para a nossa primeira aula sobre o Sermão do Monte. Primeiro preceito: o sermão não é um código de ética. Olho por olho e dente por dente. Isso não é ética. E nunca foi. Até porque ética é algo que a gente aplica no pessoal. Isso claramente não é um código de ética. Não é algo que tem que ser aplicado no pessoal. Segundo, ele não veio substituir a lei mosaica. O Sermão do Monte em nenhum momento veio substituir a lei de Moisés. Em nenhum momento veio substituir a lei mosaica que foi dada a nós. É difícil o quanto a gente erra nesse ponto. A gente trata o Sermão do Monte de forma errada. A gente tem a tendência de tipo assim, vai acontecer alguma coisa. Primeiro lugar, eu tô passando por tal problema. Nisso que eu tô passando por tal problema, eu pulo todo o Antigo Testamento. Não, vamos pro Novo. Vamos pro Sermão do Monte. Aqui, ó, a solução pro teu problema tá aqui. Em Mateus, capítulo 6, versículo tal. Aqui tá a solução pro teu problema. O quanto que a gente erra muito nesse preceito da gente querer apontar pontos específicos aqui da Bíblia, em conjunções específicas, para querer resolver os problemas. Mas não é assim que funciona. É eu chegar pra ti e falar, não, é só tu fazer aqui, ó, tá nesse versículo que pronto, acabou o teu problema. A Bíblia não é um manual de resolver problemas. A Bíblia, ela não tá aqui para substituir a lei. Querendo ou não, quer resolver seu problema? Obedeça às leis de Moisés. Pronto. Obedeça às leis de Moisés. Não procure injunções específicas na Bíblia achando que vai ter uma injunção específica para cada problema pessoal da sua vida. Mas assim as pessoas tratam a Bíblia como se o Sermão do Monte fosse um manual para resolver cada problema da nossa vida. E que substitui a lei mosaica, porque a lei mosaica não vale mais. Agora, o que resolve os nossos problemas é o Sermão do Monte. Terceiro, esse ensino jamais deveria ser aplicado mecanicamente. Querendo ou não, isso complementa com esse último. Obedecer o sermão mecanicamente. Não, tá aqui. O sermão diz isso, então assim eu farei. Não vou matar, não vou adulterar, não vou nem olhar para as mulheres agora. Eu não vou olhar para mulher nenhuma. Porque senão vão dizer que eu estou desejando. Eu não vou usar a palavra de juramento. Eu não vou fazer tais coisas, eu não vou retaliar. Vou emprestar. Sempre que alguém me pedir algo emprestado, eu vou emprestar e não importa o que seja. Como se fosse um puro manual. Obviamente, o sermão não é algo mecânico. Antes, se trata do espírito da lei e não a lei. Quarto, se a nossa interpretação chega a fazer desse ensino ridículo, isso nos conduz ao ridículo. E isso logo colabora para que seja um erro. O quanto que a nossa interpretação faz de ridículo
o ensino de Jesus. Coisas que a gente acredita, mas que fazem do ensino do nosso Senhor uma situação completamente ridícula. Como, por exemplo, usar o olho por olho e dente por dente na aplicação pessoal. Que nem os fariseus faziam. Não, porque a Bíblia diz olho por olho, dente por dente. Eu só retribuí como a Bíblia disse. Fazendo assim das palavras do nosso Senhor algo completamente ridículo. Ou até mesmo a pessoa fazendo literal. Não, é porque aquele irmão ele me deu numa face. Eu virei na outra face exatamente como a Bíblia diz. Ridículo. A Bíblia não é algo literal. Não entendeu o espírito da lei. Quinto, se a sua interpretação fizer com que esse ensino pareça impossível, então também estará em erro. Tá aqui uma coisa legal que a gente estudou, e é bom recapitular isso. O quanto que a gente vê na Bíblia, olha os ensinamentos de Jesus e pensa, mas é impossível fazer isso. Em primeiro lugar, Cristo não nos ensinou nada que é impossível. Nada. Qual é o sentido dele nos ensinar coisas que seria impossível para nós fazer? A gente estaria fazendo da Bíblia novamente algo completamente ridículo, onde eu estou aprendendo algo que eu nunca vou conseguir cumprir na minha vida. Então, a partir do momento que eu passo a crer que algo é impossível de ser feito, tá errado. Nada que o Senhor nos ensinou é impossível. Tudo é possível e não é só é possível como deve ser feito. E se a nossa interpretação também contradiz o claro e óbvio ensino das Escrituras, então a nossa interpretação se desviou. Aqui não tem nem o que falar. Não há contradição na Bíblia. Ah, porque o Sermão do Monte diz isso, mas no Antigo Testamento diz isso. Eles não estão se contradizendo? Não, não há contradição na Bíblia. Se a sua interpretação enxerga a contradição na Bíblia, é porque alguma coisa você está entendendo errado. Alguma coisa você não sabe e precisa aprender. Porque não há contradição na Bíblia. Certo. Dito isso, o que o nosso Senhor tem a falar sobre isso? O nosso Senhor tem a falar o seguinte. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. O que isso significa? Tem sempre aquelas pessoas que vão querer aceitar as escrituras como elas são. Tem sempre as pessoas que vão querer aceitar. Não resistas ao perverso. Perfeito, então não vou resistir ao perverso e pronto. E isso não é só ridículo, como isso sim é impossível. Para isso a gente vai precisar destrinchar da seguinte forma. Vamos citar um exemplo aqui que se apropriou desse versículo. Tolstói. O Conde de Tolstói. Muito se fala sobre o Conde de Tolstói. O grande escritor. Trabalhou com muitas coisas da literatura. O escritor do clássico Guerra e Paz. Ele acreditava nesse versículo no literal. Não resistam ao perverso. Ou seja, ele não só acreditava que não se devia resistir ao perverso, como ele acreditava que não se devia existir exército. Ele acreditava que não devia existir polícia e também não devia existir magistrado. Por quê? O que o exército faz? Ele resiste ao perverso. O mal tá vindo, o mal é o perverso tá vindo. E a gente não pode resistir a isso, a gente tem que aceitar. Portanto, não tem que existir exército, assim como não tem que existir polícia. Por quê? Porque a polícia combate o quê? O perverso, o mal. Combate os ladrões, os bandidos, enfim. Só que a gente não pode resistir ao perverso. Portanto, a polícia não pode sair por aí prendendo o perverso. Ela não pode resistir.
Assim como o magistrado também não pode julgar o perverso, porque senão ela vai estar resistindo ao perverso e condenando o perverso. Não resista ao perverso. Era isso que Tolstói acreditava. E para ele, isso não era só abominável, como também era completamente anticristão. Essa resistência ao perverso era anticristã. Então, ele se apropriou completamente desse versículo do não resistai ao perverso e levou na forma completamente literal a qualquer tipo de resistência que pudesse existir ao perverso. Então ele não acreditava em exército, ele não acreditava em polícia, ele não acreditava em juízes, ele não acreditava em guerras e ele não acreditava em punições capitais. Mas vamos entender o seguinte. O nosso primeiro ensino que a gente precisa entender aqui é: não entenda a lei no literal. Não entenda o que o nosso Senhor ensinou no literal. Eu não tenho nem o que entrar fundo aqui. É entender que não é literalmente que ele quis dizer não resistam ao perverso. Outro que ele não ensinava aqui. A gente está vendo o que não é. Vamos ver o que não é. Então, outro que ele não ensinava aqui. Esse ensino não se destinava à nação ou mundo. Na verdade, nem mesmo sequer se remetia ao indivíduo que não é crente. Como assim? Ele fala que essa qualidade é uma qualidade dos bem-aventurados. O Sermão do Monte, a gente viu que é um estilo de vida do bem-aventurado, ou seja, daquele que tem as bem-aventuranças. Ou seja, uma pessoa que não é manso, não é humilde de espírito, não é pacificador, não é misericordioso, ele é um homem natural. E esse homem natural, ele é um homem tomado pelo Satanás, é um homem tomado pelo pecado, é um homem tomado pelo mundo, é um homem que está distante de Deus, afastado de Deus. E a partir do momento que eu passo a cobrar, exigir dele que ele cumpra a lei do olho por olho, dente por dente, que ele cumpra o não resistais ao perverso, eu estou caindo numa enorme hipocrisia. É uma enorme hipocrisia cobrar uma patente de alta espiritualidade de uma pessoa que está presa ao mundo. Uma pessoa que está distante de Deus. Pois se assim fizermos, não. Você quer receber a salvação? Você está distante de Deus, mas tudo bem. Você quer receber a salvação? Aqui, ó. Não resista ao perverso. Dê a outra face. Dê a capa. Vá a segunda milha. Empreste a todos. Sabe o que ele está fazendo? Alcançando a salvação por obras. Ele só está cumprindo o que está escrito. Se for por cumprir o que está escrito, muita coisa é completamente impossível. Muita coisa é completamente impossível. Será possível eu emprestar literalmente tudo a todo mundo que me pedir emprestado? Não tem como. Eu não tenho como emprestar tudo a todo mundo que me pedir algo emprestado. Então, só aqui a gente já tira que não é assim que funciona. Mesmo assim, o olho por olho e dente por dente, ele é aplicado ao mundo, aplicado à nação, aplicado ao incrédulo, porque uma nação precisa cumprir a lei do olho por olho e dente por dente. Uma nação precisa cumprir a lei da retaliação. Se uma nação prejudicou a outra ela tem o direito de retribuir de volta. Nisso a lei funciona. Só nesses casos a lei funciona. Quando se trata de retaliação, pode botar que o negócio funciona. Então, para você ter uma noção, acreditam até mesmo que se deve negligenciar o dever como cidadão. Por quê? O ensino que o nosso Senhor quis dizer é: não negligencie nem mesmo seu dever como cidadão. Como assim? O que isso tem a ver? Um governo corrupto, por exemplo. Não, o governo é corrupto. Eu não vou ser adepto a esse governo corrupto.
olho por olho, dente por dente. Só que em nenhum momento é isso que quis dizer. Por isso que eu digo, isso nem sequer se destina à nação, não se destina ao mundo. Não tem nada a ver com o governo. Ah, mas o governo é corrupto, eu tenho que ser adepto ao governo corrupto. Não tem nada a ver. Em primeiro lugar, a gente nem está discutindo sobre o governo aqui. Então, acredita-se até mesmo que não se deve punir crianças. Porque a partir do momento que você está punindo a criança, você está fazendo errado. Você está resistindo ali ao perverso, porque a criança ela age de forma maliciosa e você está ensinando ela, você está resistindo ao perverso. Não resistas ao perverso. Antes, você deve ser meigo, você deve ser suave, você tem que aceitar a criança, ensinar na base do verbo. E nisso a gente cai numa completa heresia do uso de todas essas falas de Jesus. A gente cai numa heresia do olho por olho, dente por dente. A gente cai numa heresia de quando Jesus nos diz não resistais ao perverso. Terceiro, esse ensino que concerne ao crente e somente ao crente, o verdadeiro crente, o crente bem-aventurado, só pode ser aplicado em suas relações pessoais e não em sua relação como cidadão do país. Cai exatamente no que a gente está falando sobre o governo. Porque Jesus diz, não resistai ao perverso. Quando ele fala não resistais ao perverso, ele está falando daí, sim, do crente aplicar isso na sua vida pessoal. O crente só pode avisar, e somente o crente, ele pode e deve aplicar isso na sua vida pessoal. Em nenhum momento o governo é mencionado. Esse negócio de resistir ao governo, que o governo é corrupto, que eu não vou seguir meus objetivos como cidadão, vou me negligenciar, vou sair devendo tudo. Isso daí, quer resolver esse problema de governo? Vá procurar outro versículo da Bíblia. Porque esse versículo nem sequer menciona isso. E o nosso objetivo aqui nem é sequer discutir esse ponto. Não vou discutir esse ponto. Esse ponto, se quiser resolver problemas sobre o seu direito como cidadão de um país, procure outro versículo ou outra aula. Mas o que a gente está discutindo aqui é outro ponto. Se você questiona o seu dever às Forças Armadas, não, porque eu não acredito em exército, eu não quero participar de exército, eu não quero participar do Estado, eu não quero participar do governo, não quero me aderir a um governo que não é bom. Isso daí é outro assunto. Não envolva esse ensino nesse assunto. Então não estamos aqui para discutir isso. Então quer aplicar esse ensino? Aplica nas suas relações pessoais e não nesses outros aspectos. E quarto ponto. O Senhor está considerando aqui a esta lei que versa sobre a reação pessoal do crente às coisas que lhe acontecem. Como assim? Guerra, punição capital, injustiça, mortes pela guerra, maneiras de tirar o próximo. No fim, isso cai no quesito do homicídio. Isso cai exatamente no quesito do homicídio e do pacifismo. Como assim? Ele não se remete aqui, o que ele está considerando aqui é exatamente a reação do crente a esse tipo de injustiça. Como que o crente reage diante dessa injustiça? Como que o crente reage diante... Então, peraí, vamos entender o seguinte. Quer dizer que um ladrão te roubou, mas você não quer chamar a polícia, você não quer prender o ladrão, porque eu não posso resistir ao perverso. Só entreguei, pronto, deixa ele levar, não vou chamar a polícia, não vou atrás dele, não vou nada, só esquecer. É assim. Então o ladrão ele fica livre para ir roubar outra pessoa e prejudicar, ou até mesmo matar outra pessoa. Então isso tem a ver muito com a nossa reação às coisas que acontecem. Tem muito a ver. Será que a gente já parou para pensar o quanto que nós somos
a favor realmente do exército, da polícia, da punição capital, de prender uma pessoa, ou até mesmo de morte em guerra. São pontos a se pensar. Mas o que que o nosso Senhor fala sobre isso? O que que o nosso Senhor fala sobre esse pacifismo? O que que o Senhor fala sobre esse socialismo cristão? Um único princípio. Que ele diz, não se enganem. Eu não estou falando sobre nenhum ponto eu tô falando sobre essas coisas. Antes, eu só tenho um princípio básico a falar sobre isso. E é o princípio no qual nós vamos destinar 2 aulas para falar somente sobre ele. A atitude da pessoa para consigo mesma. Ele nos pede que olhe para si mesmo. Olhe para o seu eu. Olhe para a pessoa que você é agora, para o que você faz, para o que você é, para o que você pensa. Olhe para o seu eu. É isso que ele está dizendo. A gente poderia facilmente discutir outros pontos aqui. Se quiser, que a gente separe uma aula para falar sobre governo envolvendo isso, que a gente separe uma aula. Mas isso são assuntos muito mais fáceis do que encarar a verdadeira mensagem que o nosso Senhor está trazendo aqui. Que qual que é a verdadeira mensagem? Encare o seu eu. Isso se resume muito no versículo 42. O que diz o versículo 42? Dê a quem pede e não volte as costas àquele que lhe pedir algo emprestado. É isso que é o tema. Resistam ao perverso. Resista ao seu orgulho. Resistam. Entende? Quando ele diz não resistam ao perverso, ele não está falando sobre o governo, nenhum desse tipo de coisa. Ele diz não resistam ao perverso, ou seja, você foi injustiçado. Qual que é a sua tendência? Querer resistir. Você pega o seu escudo, agora você quer resistir à injustiça. O Senhor, ele segura a sua mão e diz, não resista. Não resista. Quando se trata do pedir emprestado, automaticamente a gente pensa no nosso eu. Porque não, vem cá, você pode me ajudar? Eu tô com dificuldades aqui. Eu preciso de 50 reais para comprar um remédio para minha filha. Uma história real, por exemplo. 50 reais, mas eu não tenho 50 reais. O que a pessoa vai pensar? Ela vai resistir. Não, 50 reais é muito dinheiro. Se eu der 50 reais para ele, eu vou me prejudicar. Eu vou estar tirando dinheiro que é meu. Eu vou ficar no prejuízo. Eu vou perder. Vai que em algum momento eu precise desses 50 reais. Eu não tenho para que dar esses 50 reais porque ele é meu. Aí você começa a resistir. Aí Deus de novo tá aqui dizendo, não resista ao perverso. Então Deus está dizendo antes, largue o seu eu. Largue essa sua autodefesa. Largue antes o que você precisa fazer é se diminuir. Antes o que você precisa fazer é exatamente o que está escrito aqui. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça a outra. Não dê. O que você vai querer fazer? A pessoa te dando uma face, você vai o quê? Se a pessoa me deu numa face, eu vou dar na outra? Não resista ao perverso. Se tirarem a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se te pedirem para dar uma milha, ande 2. Se te pedirem emprestado, dê. Empreste. Então nos cumpre observar, em primeiro lugar, a minha atitude comigo mesmo, a minha autodefesa, tudo meu eu, e é isso que o Senhor está nos ensinando. Observe, enxergue o seu próprio eu. Segundo, o espírito de vingança. E terceiro, as nossas atitudes no geral. Nossas atitudes às injustiças, nossas atitudes em relação ao mundo,
ao próximo, nossas atitudes a tudo. Então, esse ensino do nosso Senhor nada mais fala do que fala sobre o legalismo dos fariseus. Porque eles tratavam tudo na base do legalismo. Eles tratavam tudo na base completa da lei, da letra da lei. Então, antes, nos compete entender o seguinte. Se a gente para pensar, ele diz aqui: se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. E ele diz lá no versículo 42: dê a quem pede, e não volte as costas para aquele que te pedir algo emprestado. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que eu dar uma face tem a ver com dar emprestado? Eu não entendi. Eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra, e eu ainda não entendi o que a lei, olho por olho, dente por dente, tá me dizendo para eu olhar para mim mesmo. Infelizmente, esse assunto vai ter que ficar para a próxima aula. Que esse assunto ele é grande, e somente na próxima aula é que destrincharemos cada uma dessas citações que o Senhor nos disse. Mas entendamos uma coisa: olho por olho, dente por dente não é uma citação particular. Isso é uma lei mosaica. Sim. Mas isso não é uma desculpa para retaliarmos. Isso não é uma desculpa de aplicação pessoal. Isso não é uma desculpa de autodefesa, onde eu devo valorizar. Mas antes, entendamos e reflita durante a semana. O que o nosso Senhor realmente quis ensinar aqui? Como assim olhar para mim mesmo? Olhe para si mesmo. O quanto você se enxerga, se valoriza. O quanto você tem tanto do eu que você não tem um pingo para dar, porque o pouco que você vai dar vai te auto-prejudicar. O quanto você está disposto a enterrar o seu próprio eu. O quanto disposto você está para se deixar ser jogado no chão. O quanto você está disposto para ser pisado, chicoteado, açoitado. O quanto você está disposto para se derrubar para o seu próximo, ao invés de só pensar em si mesmo. Lembrando, esse estudo, até certo ponto, ele é extremamente longo. Por quê? Porque esse estudo, na verdade, ele é conectado com o amai os vossos inimigos. Então, o olho por olho, dente por dente é uma afirmação negativa. Somente negativa, e a gente só vai ver isso, a gente só vai ver a afirmação negativa quando chegarmos no assunto do amar os vossos inimigos, que daí então veremos a afirmação positiva do mesmo assunto. Então, sim, esse assunto ele é longo, e se a gente totalizar o todo, serão 6 aulas sobre esse assunto. Que, obviamente, a gente só vai finalizar ano que vem. Então, vamos finalizar esse estudo com uma oração sobre nós. Pai, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por muitas das vezes que interpretamos mal a Tua palavra, Pai. Nos perdoe se em algum momento pegamos este versículo sobre o olho por olho, dente por dente, e usamos para nos justificar, usamos para nos defender, usamos, Pai, para que nós adquirimos um certo direito de de retaliar, como se fosse um certo direito nosso de retribuir. Nos perdoe, Pai, todas as vezes que nos apropriamos mal da Tua palavra, Pai. Antes, Pai, nos ajude durante essa semana a refletir, a pensar, a entender o que Tu quis dizer a nós, Pai. Como assim o meu eu? Mostre para nós essa semana o meu eu. Mostre o quanto eu me defendo, o quanto eu só se importo comigo mesmo, Pai. Mostre,
Clareça, Pai, traga a sua luz sobre nós para que então a gente possa enxergar isso com tamanha clareza e que assim a gente possa entender a tua verdadeira mensagem. Assim te louvamos e te agradecemos, Pai, que tu nos acompanhe essa semana para que então nossos olhos venham a ser abertos ao nosso eu e assim a gente possa entender da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos. Amém.